Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Nesta aula, nós vamos dar os princípios da polarimetria. Vamos iniciar com uma revisão. O que é luz comum, o que é luz polarizada. Já vimos que a luz trata-se de uma sucessão de campos elétricos e magnéticos a 90 graus um do outro e se propaga no espaço. Os químicos habitualmente representam apenas um deles, digamos, o campo elétrico. Se eu olhar por aqui ou por aqui, de frente, eu vou ver isto aqui. Quando a luz é comum, tem inúmeros planos de vibração. Mas existe luz polarizada. A luz polarizada vibra em apenas um sentido. E o que são isômeros ópticos? Os isômeros ópticos são formados principalmente por moléculas que têm um átomo de carbono chamado átomo de carbono quiral ou assimétrico. Ele é caracterizado por ter ligado a ele 4 grupos diferentes, representados aqui. Existem outras configurações moleculares que podem levar a uma molécula assimétrica, mas essa é sem dúvida a mais importante. Quando isso acontece, a molécula adquire 2 conformações, que são uma imagem no espelho da outra, e são, como mostra a figura, não sobreponíveis. Elas não são iguais, como o seu pé esquerdo não é igual ao seu pé direito. É só tentar colocar o sapato direito no pé esquerdo ou vice-versa que você vai perceber. Essas substâncias, nós dizemos então que possuem, ou melhor, essas moléculas, conformações enantiômeras. Mas qual é a diferença entre essas 2 moléculas que possuem conformações enantiômeras? Bem, biologicamente é completa, Às vezes uma é vitamina, a outra não é. Uma é amarga, a outra não tem gosto. Uma é venenosa, a outra não é. Mas fisicamente é muito difícil distinguir, porque geralmente elas têm mesmo ponto de fusão, ebulição, densidade, etc. A principal diferença está em que elas rodam o plano da luz polarizada. Então, o ácido lático, por exemplo, existem de 2 tipos. Um ácido lático gira o plano da luz polarizada para a direita. Outro ácido lático, outro tipo, gira o plano da luz polarizada para a esquerda. São chamados respectivamente destrógiro e levógiro, ou representado pelas letras D minúsculo ou sinal de mais, L minúsculo ou sinal de menos. E muito interessante, se estiverem na mesma concentração e a luz atravessar a mesma distância, a mesma espessura, estes ângulos são iguais em módulo. Então, se um for 22 graus para a direita, o outro é 22 graus para a esquerda. Polarímetros são aparelhos que foram projetados para se medir essa rotação do plano da luz polarizada. Nós temos uma lâmpada, praticamente sempre é uma lâmpada de sódio, um filtro. Por que um filtro? Porque embora essa lâmpada brilhe com luz laranja aos nossos olhos, ela emite, como muitas ou todas as outras lâmpadas, uma série de cores. O filtro vai selecionar apenas uma cor, especificamente a linha D do sódio, cujo comprimento de onda é 589,3 nanômetros. Na verdade, são 2 linhas muito próximas, mas a gente trabalha aqui como se fosse uma, com esse comprimento de onda. Mas mesmo assim, a luz que atravessa o filtro ainda é luz não polarizada. Não dá para definir apenas um plano de vibração para essa luz. Aí nós utilizamos polarizadores. O mais comum é um prisma feito com espato da Islândia, que é um tipo de cristal,
colado com bálsamo do Canadá, etc., chamado prisma de Nicholl. Mas enfim, um polarizador. Ele vai fazer com que a luz vibre em apenas um plano. Trata-se então da luz polarizada. E aí entra a química. Você vai pegar uma amostra da substância e colocar dentro de um tubo. No caso, este tubo aqui. E se a substância for oticamente ativa, ela vai desviar o plano da luz polarizada de um certo ângulo. Mas eu não consigo ver a onda de luz. Eu vejo luz, mas não a onda. Como é que eu vou saber que ela virou um ângulo? Pois bem, antes de colocar a substância química, a gente monta todo o aparelho e gira um segundo polarizador. Esse segundo polarizador é chamado analisador. E quando ele chegar a 90 graus em relação a este, nenhuma luz vai passar, porque um só deixa passar a luz na horizontal e o outro só na vertical. É claro que não é formado por um monte de furinhos, né, horizontais e verticais, isso é só uma representação. Mas estando ambos a 90 graus, você não vai ver nada, fica tudo escuro lá quando você olha. Aí você coloca a amostra. E quando você coloca a amostra, você olha e fica meio claro de novo, porque ela desviou o plano da luz polarizada. Aí você gira novamente o seu analisador até ficar escuro, o mais preto possível. E esse segundo giro trata-se do desvio do plano da luz polarizada. Na prática, um polarímetro tem esse jeitão. Existem alguns mais modernos que parecem externamente um espectrofotômetro, mas esse é o tipo mais comum, é o tipo, por exemplo, que nós temos no nosso instituto. Ele tem a lâmpada de sódio. Aqui você coloca o tubo com a amostra e vai observar por aqui. Tem um botão que faz você girar o analisador, que é o segundo polarizador. Os tubos colocados no polarímetro habitualmente possuem 20 centímetros ou 10 centímetros. E aí você solta a rosca, coloca na posição vertical, enche com teu líquido, com a sua amostra, e fecha e coloca lá dentro. E tio Milho, mas a hora que eu fechar vai ficar alguma bolinha lá dentro. É por isso que eles costumam ter uma parte mais larga, você inclina e deixa a bolinha que eventualmente se formou presa lá. E é difícil na prática você, como eu disse, vira o polarizador até ficar completamente escuro novamente. Às vezes você põe um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita e não vê diferença. É por isso que esses aparelhos eles têm um dispositivo óptico que permite fazer uma comparação. Então, a hora que você olha no polarímetro, você vê dois campos e vai girar um deles até ficar os dois com o mesmo tom, ou um deles completamente escuro, depende do tipo de sistema óptico que foi construído lá dentro. Você deve analisar com solvente puro, porque eventualmente ele pode já ter rotação óptica, e depois o mesmo solvente com a sua amostra. O que é rotação específica? A rotação específica é habitualmente representada pela letra alfa. Ela é um dado constante de uma substância, ou nós poderíamos dizer uma grandeza intensiva do sistema. Quando ela é apresentada, habitualmente se tem a temperatura na qual ela foi obtida e o comprimento de onda, aqueles 589 nanômetros da lâmpada de sódio. E ela é calculada como o ângulo em graus medido no polarímetro, o comprimento do tubo em decímetros. Então, se vier em centímetro, milímetro, por exemplo, 20 centímetros, você vai colocar 2 aqui, 2 decímetros.
e a concentração habitualmente em grama por mililitro. Cada substância oticamente ativa tem uma rotação específica, característica dela. A D-glicose, por exemplo, gira o plano da luz polarizada em 52,7 graus para a direita, é destrógira. Não, Milito, não vai confundir. Esse D maiúsculo não significa destrógeno. Quer dizer que ele é um açúcar da série D. É outra coisa, a gente vai explicar em açúcar. Não vai confundir o D maiúsculo com o D minúsculo. A D-frutose, por exemplo, é levógira, menos 92 graus. É bobo, você não sabe nada, cara. Se manda. A D-sacarose, que é o açúcar comum, é 66,4. E embora seja muito utilizado para açúcares, a gente tem as rotações específicas e pode então utilizar em quantitativa para qualquer substância oticamente ativa. Na prática de laboratório, você tem que ter a rotação específica, ou você determinou anteriormente, ou o mais comum é que você encontrou na literatura. Pega lá o índice Merck, o catálogo da Aldrich e procura, né? Ou na internet, numa fonte confiável, e procura. Vai no polarímetro e acha a rotação em graus da tua solução. O comprimento do tubo é dado e você acha, a partir desses dados, a concentração. A rotação específica geralmente é dada para grama por mililitro. Se for dada em grama por litro, você obtém a concentração em grama por litro e depois transforma naquilo que você quer. Bem, ficamos por aqui. Um abraço a todos e cuidem-se.